Caríssimo Padre Hernando, caríssimo Padre João Victor, caríssimo Padre Eliezer, caríssimo Padre Marcelo Cardoso, meus irmãos e minhas irmãs, queria eu desenvolver a minha prédica hoje em 3 momentos. Primeiro, versar um pouquinho a respeito do tempo santo do advento que nós vivemos. Depois, partir para esse mistério da recepção de um novo sacerdote. E por fim, concluir a minha prédica olhando, visualizando na esperança o caminho que vocês devem trilhar a partir de agora. Vejam bem. Primeiro, nós estamos vivenciando o tempo santo do advento. Tempo esse de preparação para o Natal de nosso Senhor. Tempo de vigilância. Tempo de penitência. Tempo que os homens devem de verdade buscarem viver na sobriedade, preparando o coração para a vinda do Senhor. Aqui é importante a gente compreender que não é só esperando fazer memória do nascimento que se deu em Belém há 2000 anos atrás, mas se preparar vivendo na expectativa da vinda do Senhor, seja na parousia, como a gente professa a fé e diz, onde Ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, e se caso não venha antes da gente ir, no encontro da gente com Ele lá, preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Só que aqui nós temos que ver bem que não é um tempo de faz de contas, mas é o grande segundo retiro espiritual da Igreja de Deus. O primeiro grande retiro é a Quaresma. O segundo grande retiro é o tempo do advento. Por isso a cor roxa. Por isso que no tempo do advento a igreja não entoa o glória a Deus nas alturas, porque nós estamos contidos, porque nós estamos de verdade nos resguardando, nos preparando para o encontro com o Senhor, o bom Deus, para o encontro com aquele que vem primeiro para preencher o vazio dos nossos corações. Depois, aquele que vem para solucionar os nossos problemas. E terceiro, aquele que vem para nos fazer de verdade vivenciar a esperança que nós desde já aguardamos em Deus. O ser cristão, o ser católico consiste em viver todos os dias na esperança da vinda do Senhor. Por esses dias, não tão longe, eu estive aqui e eu dizia a vocês aqui nesse púlpito que o cristão, ele vive aqui na terra olhando esperançoso o céu. A igreja nunca cansou de olhar o céu. A igreja nunca cansou de ficar contemplando as nuvens na esperança da vinda dele. É por isso que um dos grandes símbolos da fé católica são as torres das igrejas. Vejam vocês quando passam na frente de uma igreja católica. Vocês não se contentam em olhar a igreja na altura do horizonte. Todo mundo se inclina para olhar a torre lá em cima.
E por que a gente faz isso? Porque a igreja, ela nos catequiza, ela nos mostra que o nosso estar aqui é olhando o céu, desejando ardentemente a vinda do Senhor. Só que vejam bem, aqui a gente já passa para o segundo ponto da minha pregação, para a gente não delongar muito a homilia de hoje. Mas vejam bem, vocês estão esperançosos, os cristãos estão esperançosos com a vinda de Deus. Nós vivemos isto todos os dias da nossa vida. Só que para vocês hoje, com toda a alegria e dignidade, vocês podem cantar como o salmista, que assim cantou: eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Ainda sacramentalmente. E hoje, mais do que ontem, vocês podem, ao entoar esse santo, olhar para o pastor que vocês hoje recebem. Eis que vem Deus até vocês, através daquelas mãos que há 48 horas foram ungidas. Eis que Deus vem até vocês através do sacerdote, que é posto pela igreja aqui diante de vocês, para conduzi-los ao céu. Não existe, meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma outra razão para a Igreja Católica colocar aqui, para cuidar de Nossa Senhora das Graças, como administrador paroquial, o Padre Marcelo, se não levar vocês para o céu. Não existe outra razão. Aconteceu uma cena hilária que eu nunca vou esquecer, viu? Hoje aqui nessa igreja comigo. Eu parei o carro lá atrás, e quando eu parei o carro, os fogos começaram a soltar, eu abri a porta do carro, e o povo pensava que eu estava com ele dentro do carro. E eu bati a porta e disse assim: não está aqui não, né? Depois que o povo passou a euforia, foi que eu abri a porta e saí, né? Mas vejam bem, o que é aquilo que vocês faziam ali? Eu dizia ao acólito que veio comigo, eu dizia assim: olha, meu filho, isso aqui é fé católica. Esse povo aqui não está esperando um homem, mas está esperando um enviado de Deus. Estão à expectativa de que Deus vai agir no coração deles, através do Padre que hoje aqui chega. Olha, minha gente, eu digo a vocês, como Deus tem sido elegante com essa comunidade de Nossa Senhora das Graças. Primeiro, entrega a vocês o primeiro recém-ordenado, Padre Fernando, que por aqui passou, deixou tantas saudades, tantos amigos, e a igreja disse: venha cá, tá bom. E a igreja e Deus Nosso Senhor faz a mesma coisa, coloca mais um neo-sacerdote para guiar vocês. Gente nova, ungida, com as mãos quentes ainda. Existe um mistério que a gente não entende. 2 padres recém-ordenados para guiar vocês, para ensinar vocês o que é igreja e para aprenderem a ser padres. Enquanto ensina vocês, aprendem também.
enquanto conduz vocês, também é conduzido por Deus. Deus, nosso Senhor, tem sido elegante com essa comunidade de Nossa Senhora das Graças. Deus, nosso Senhor, tem um projeto de amor que a gente não sabe o que é. Por que será? Qual a razão pela qual Deus, nosso Senhor, coloca nessa quase paróquia 2 nobres sacerdotes recém-ordenados? Eu não sei. Vim simplesmente como enviado do bispo diocesano, como um delegado da diocese, para fazer vocês pensarem o que é que Deus está querendo com isso. Depois, compreendam que o Senhor, o bom Deus, nunca desamparou esta comunidade desde que desvendou. De jeito nenhum, de modo algum. Esse tempo que essa comunidade aqui ficou vacante, um aqui e outro ali, reclamava porque a gente está sem padre lá em junho, julho, e ninguém sabia aquela inquietação, o que é que Deus estava preparando. O que eu digo a vocês é isso aqui. Era isso que Deus estava falando. Para colocar aqui, para conduzir vocês, para levar vocês ao céu. Só que é preciso que vocês tomem consciência que nós padres não somos totalmente preparados. A gente acerta porque Deus nos ilumina. E se porventura em algum momento a gente errar, é porque Deus está nos ensinando na pele que sem Ele nós não somos nada. Ninguém está pronto, ninguém está preparado. Padre Eliezer já tem 28 anos de padre. Eu tenho 10. Padre Hernando tem 13. Padre João tem 10 dias. Padre Marcelo tem 48 horas. Mas eu digo para vocês, do mesmo jeito que o Senhor ensina a Padre Marcelo nas primeiras horas, ensina João nos primeiros dias, ensina a Padre Hernando nos 3 anos, continua me ensinando ainda nos 10 anos e continua ensinando a Padre Eliezer nos 28. Não é verdade, Padre? Ainda Deus continua nos ensinando. Porque, vejam bem, forjar o nosso coração ao coração de Cristo é de verdade fazer uma obra de arte. Nenhum homem tem a dignidade de ser configurado a Cristo. Nenhum. O sacerdócio para nós é um sacrifício diário, de querer todos os dias desejar ser igual a Ele. Desejar todos os dias ser igual a Cristo. E é aqui que entra o papel da comunidade de Nossa Senhora das Graças. E aqui a gente chega no terceiro ponto da nossa pregação. Vocês são responsáveis por esse padre que hoje começa o ministério aqui. A queda de um padre é a queda do seu povo. A santidade de um padre é a santidade do seu povo. Como é que vocês ajudam? A primeira coisa, rezando. Rezem por ele, rezem por nós.
o demônio o tempo todo quer nos destruir. Rezem por nós. Sejam caridosos com os padres. Sejam caridosos com o nosso bispo. Sejam caridosos com o Papa Francisco. Minha gente, isso aqui não é poesia não, é um apelo de fé. Rezem por nós que fomos tirados do meio de vocês, separados para ser de verdade Cristo para vocês. Rezem por nós, rezem por Ele. Não só rezar, mas também ser obediente na fé. Ser obediente na fé. Eu costumo dizer, na paróquia que estou há quase 12 anos, minha única paróquia, meu único alô até hoje, eu costumo dizer lá assim, e creio que Padre Marcelo também vai dizer isso a vocês aqui, porque escutou muito isso, viu? Na igreja, aqui nesta paróquia, nem eu faço o que eu quero, nem vocês vão fazer o que vocês querem. Mas nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Vejam, isso aqui é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o não do padre é porque o padre é ruim, mas não é. O não do padre muitas vezes, minha gente, é para catequizar, é para mostrar que você não está no caminho correto, que não é assim, não é capricho não. Quantas vezes nas nossas vidas nós queremos dar um sim e a gente não pode dar um sim, por quê? Porque se a gente der um sim, a gente trai Cristo. E aí tem gente que fica trombudo, bicudo, com raiva do padre, porque o padre disse não. Mas a gente não pode tudo. E por que a gente não pode tudo, meus irmãos? Porque a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Se a igreja é dele, a gente faz o que ele nos pede. E padre, como é que a gente faz o que ele nos pede? Obedecendo as rubricas do Missal Romano, obedecendo a Sagrada Escritura e Santos Evangelhos, obedecendo o Catecismo da Igreja Católica, obedecendo o Código de Direito Canônico, obedecendo ao nosso bispo diocesano. Nem o bispo na diocese faz o que ele quer, porque o Evangelho está acima dele. Nem o Santo Padre, o Papa, faz o que ele quer, porque o Evangelho está acima dele. A igreja não nos pertence, e vocês precisam entender isso, e vocês precisam compreender isso, que nós estamos aqui para fazermos juntos a vontade de Deus, porque estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando até Deus. Por fim, eu quero terminar a minha prédica de hoje olhando para o Padre Marcelo. Mas não olhe para mim não agora. Agora eu quero que o Senhor contemple essa assembleia cheia de gente. O Senhor, com Deus, está confiando ao Senhor todo esse povo aqui. Criança, jovem, adultos, famílias. Todo esse povo está sendo confiado ao Senhor. Olhe sempre assim, Marcelo, com esse olhar de esperança, com esse olhar de fé. Coloque a mão no coração e diga assim: Senhor, me ajude, porque a caminhada é dura. Coloque a mão no coração e diga assim: Senhor, que eu seja de verdade para esse povo tua expressão nessa igreja. Que eu seja, Senhor, de verdade um sacerdote enviado por ti para conduzir esse povo ao céu.
E o Senhor, o bom Deus, meu irmão, vai de verdade te guardar, te proteger e principalmente te iluminar. Se eu pudesse, e na ousadia posso, porque ao longo de toda a vida te aconselhei tanto, eu vou te dar um último conselho. Nunca tome uma decisão na sua paróquia sem antes consultar nosso Senhor. Meu Deus, o que é que tu queres que eu faça? E você vai ver que Deus vai te responder. E quando vocês chegarem ao padre querendo uma solução para alguma coisa, e o padre disser assim: espere um pouquinho que eu vou resolver, vocês no coração digam assim: ele vai rezar. Porque nem sempre nós temos as respostas no momento. Tem coisas que a gente precisa na comunidade maturar, pensar, clarear, porque muitas vezes é uma enxurrada de informações. E para a gente tomar uma decisão em nome de Deus, muitas vezes a gente precisa de um tempinho para preparar o nosso coração e consultar aquele que tem tanto a nos dizer. Isso daqui, minha gente, não é novidade não, viu? O próprio Jesus, antes de tomar qualquer decisão, ele rezava. Olha os evangelhos. Antes de escolher os 12, ele foi rezar. Ele rezou. Por quê? Porque ele ali tinha clareza que o ministério dele, que a missão dele, tinha sido dada pelo Pai. E ele não podia caminhar sozinho. Que o Senhor, o bom Deus, ajude você. Que o Senhor, o bom Deus, ilumine o Padre Marcelo. Que a bem-aventurada Virgem, Senhora das Graças, possa de verdade interceder por todos vocês, para que o reino de Deus aqui aconteça. E como hoje vocês contemplam Cristo sobre o véu do sacramento da ordem, vocês possam um dia contemplar a Cristo face a face na glória dos céus. E que todos nós possamos chegar lá sem se perder um sequer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.